Se alguém está te ignorando, pare agora de fingir que não percebe. Você percebe. E isso está te corroendo por dentro. A verdade é simples e cruel. Você está se importando com quem não pensa em você nem por um segundo. Enquanto você espera uma mensagem, o outro já seguiu a vida sem olhar para trás. Isso não é amor, não é destino, não é fase, é falta de interesse. E você está se recusando a aceitar. Cada vez que você insiste, você se diminui. Cada vez que você espera, você se abandona. Chega de viver em função de migalhas emocionais que só te enfraquecem. Hoje você vai encarar a realidade sem desculpas, sem ilusões e sem auto-engano. Porque ou você aprende a se respeitar agora, ou vai continuar sendo ignorado pelo resto da vida. 10 lição. Pare de mendigar atenção como se isso fosse amor. Porque não é. É fraqueza disfarçada de sentimento. Quem te ignora já fez uma escolha clara. E a pior coisa que você pode fazer é tentar convencer alguém a te ver quando essa pessoa já decidiu olhar para qualquer coisa, menos para você. O estoicismo ensina que você não controla o desprezo alheio, mas controla a sua dignidade, e dignidade não implora, não corre atrás, não se humilha. Cada vez que você insiste em alguém que te ignora, você está treinando sua mente a aceitar migalhas como se fossem um banquete. Acorde, porque ninguém respeita quem não se respeita primeiro. O silêncio do outro não é um mistério a ser resolvido. É uma resposta a ser aceita. Quanto mais você corre atrás, mais você se diminui. E quanto mais você se diminui, menos valor você tem aos olhos de quem já não te valoriza. A virada começa quando você decide cortar esse ciclo com frieza. Quando você entende que a atenção não se pede, se conquista. E quem não te dá, simplesmente não merece existir no seu foco. Se desapegar não é perder, é recuperar o controle da sua própria mente. Hoje você para de correr atrás. Hoje você vira o jogo. Hoje você se escolhe. 9 lição. Aceite a verdade mais dura sem anestesia. Quem te ignora não está confuso, não está ocupado demais. Não está passando por uma fase. Está simplesmente escolhendo não te dar importância. E enquanto você cria desculpas para proteger seu ego, você se mantém preso em uma ilusão que te destrói lentamente. O estoicismo corta essa fantasia com brutalidade, te ensinando a enxergar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Parar de se importar começa quando você para de inventar histórias para justificar o desinteresse alheio. Cada mensagem ignorada, cada resposta fria, cada ausência, tudo isso já é a resposta que você insiste em não aceitar. E quanto mais você ignora esses sinais, mais você se afunda em uma dependência emocional silenciosa. A liberdade começa no momento em que você encara o fato de que nem todo mundo vai te valorizar. E tudo bem, porque o valor nunca esteve na aprovação dos outros. Sempre esteve na sua postura diante disso. Você não precisa da validação de quem não enxerga seu valor. Você precisa da coragem de se afastar de quem não reconhece sua presença. Isso dói, claro que dói, mas é uma dor que cura, diferente da dor de insistir que corrói. Pare de romantizar a rejeição. Pare de alimentar expectativas em quem já demonstrou indiferença. Você não perdeu nada ao ser ignorado. Você apenas revelou quem não merece sua energia. E no momento em que você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. Você deixa de implorar por atenção e começa a impor ausência. E ausência, quando vem de alguém que se valoriza, pesa mais do que 1000 tentativas desesperadas de ser notado. Então corte o apego, abandone a ilusão e siga em frente com frieza. Porque quem te ignora hoje não merece nem ocupar seus pensamentos amanhã. 8 lição, entenda de uma vez por todas. Insistir em quem te ignora não é persistência, é autossabotagem. Você está literalmente se colocando em segundo plano na própria vida enquanto tenta ocupar um espaço na vida de alguém que já te descartou emocionalmente. O estoicismo ensina que aquilo que não depende de você deve ser tratado com indiferença e a atenção de outra pessoa nunca depende de você. Quanto mais você tenta controlar isso, mais você perde o controle de si mesmo.
Cada vez que você checa o celular, esperando uma mensagem que não vem, você entrega seu poder, sua paz e sua dignidade. Isso te enfraquece, te vicia, te prende em um ciclo de expectativa e frustração. E o pior, você sabe disso, mas continua. Por quê? Porque ainda acredita que, se fizer mais, se tentar mais, se insistir mais, algo vai mudar. Não vai. Quem quer demonstra, quem valoriza aparece, quem se importa não te deixa em dúvida. A clareza está na ação, não nas palavras. Então pare de interpretar silêncio como mistério. Silêncio é ausência. E ausência também comunica. O desapego começa quando você decide parar de reagir, parar de esperar, parar de se importar com quem claramente não se importa com você. Isso não é frieza, é inteligência emocional. Você não está desistindo de alguém, está se resgatando. E esse resgate exige coragem, porque significa abrir mão da esperança que te mantém preso. Mas é exatamente essa esperança que está te destruindo. Quando você solta, você respira. Quando você se afasta, você se fortalece. E quando você finalmente para de se importar, você percebe algo libertador. Nunca foi sobre aquela pessoa. Sempre foi sobre você aprender a se escolher primeiro. Então escolha agora, sem hesitar, ou você continua sendo ignorado, ou começa a se respeitar. 7. Lição. Você precisa parar de confundir apego com amor, porque o que te prende a quem te ignora não é sentimento nobre, é dependência emocional. Amor de verdade não te deixa ansioso, não te faz duvidar do seu valor, não te coloca em posição de implorar por atenção. O estoicismo é direto. Se algo te tira a paz constantemente, isso não merece espaço na sua vida. E ainda assim você insiste, se humilha em silêncio, cria expectativas onde só existe vazio. Isso não é sobre a outra pessoa, é sobre a sua incapacidade de soltar. Enquanto você não corta esse apego, você continua preso a alguém que já seguiu em frente faz tempo. E essa é a parte mais dura. Você está lutando sozinho por algo que já acabou. Cada segundo investido nisso é um roubo do seu próprio futuro. Você está trocando evolução por ilusão, e ninguém vai te salvar disso além de você mesmo. O momento de ruptura não é quando o outro muda, é quando você decide mudar sua postura. Quando você entende que não precisa ser escolhido por alguém que nem te enxerga, que sua presença não deve ser negociada, deve ser valorizada naturalmente. E se não é, então não é o seu lugar. Simples assim. Pare de insistir onde não há reciprocidade. Pare de se apegar ao que já te mostrou indiferença. Desapegar não é esquecer, é aceitar e seguir. É cortar o vínculo que só existe dentro da sua cabeça. É recuperar o controle da sua mente e da sua energia. E quando você faz isso de verdade, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém e se torna dono de si. E quem é dono de si não aceita migalhas, não aceita silêncio como resposta, não aceita ser ignorado. Então corte agora, antes que esse apego continue te consumindo por dentro. 6. Lição. Se você continua se importando com quem te ignora, então você ainda não entendeu o seu próprio valor. E essa é a raiz do problema. Porque quem sabe o que vale não aceita ser tratado como opção descartável. O estoicismo não te ensina a ser frio por vingança, mas firme por respeito próprio. E respeito próprio começa quando você para de tolerar aquilo que te diminui. Cada vez que você aceita ser ignorado e ainda permanece ali, disponível, esperando, você está dizendo para si mesmo que aquilo é o máximo que merece. E não é. Mas enquanto suas ações contradizem isso, sua mente continua presa nesse ciclo de desvalorização. Você precisa quebrar esse padrão com atitude, não com esperança. Esperança sem ação é só ilusão confortável. A realidade é simples e brutal. Quem te ignora não tem medo de te perder. E isso deveria te dizer tudo. Então por que você ainda tem medo de ir embora? Porque ainda insiste em ficar onde não é visto, não é ouvido, não é valorizado. Isso não é lealdade, é apego cego. E apego cego destrói sua identidade aos poucos. Você começa a se moldar, a diminuir, a aceitar menos, só para manter alguém que já não faz questão de você. Isso é um erro caro demais.
A virada acontece quando você decide se retirar com dignidade, sem escândalo, sem explicação, sem olhar para trás. Porque quem precisa entender, entende pelo seu silêncio. E quem não entende, nunca entenderia de qualquer forma. Parar de se importar não é desligar o sentimento de um dia para o outro. É cortar o comportamento que alimenta esse sentimento. É parar de procurar, parar de responder na hora. Parar de dar atenção onde não há retorno. É um treino diário de autocontrole. E no início dói, mas depois liberta. Porque quando você para de se importar com quem te ignora, você abre espaço para algo muito mais importante, o respeito por si mesmo. E isso, uma vez construído, ninguém mais tira de você. 5. Lição. Chega de dar palco para quem te trata como figurante. Porque toda vez que você prioriza alguém que te ignora, você rebaixa sua própria história. Você está literalmente dizendo que a sua presença vale menos do que a ausência do outro. O estoicismo te puxa de volta para a realidade. Você é responsável por onde coloca sua atenção. E atenção é energia. A mesma energia que você desperdiça tentando ser notado por quem já decidiu não te ver. Isso não é azar, é escolha. E enquanto você não muda essa escolha, nada muda na sua vida. Você precisa parar de romantizar o desprezo, parar de achar que existe algo profundo por trás da indiferença. Na maioria das vezes não existe. É só falta de interesse mesmo. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você se liberta. Porque enquanto você busca sinais, interpreta atitudes e cria expectativas, você continua preso a alguém que não está nem pensando em você. Isso é humilhante, mas só continua sendo se você permitir. A virada acontece quando você corta o acesso, quando você para de estar disponível, quando você deixa de reagir. Porque quem te ignora se alimenta exatamente disso, da sua insistência silenciosa. E quando você retira isso, o jogo muda. Não para fazer o outro voltar, mas para você voltar para si mesmo. Parar de se importar é parar de investir onde não há retorno. É parar de insistir onde não há reciprocidade. É parar de dar valor a quem não agrega nada além de ansiedade. Você não nasceu para correr atrás de atenção, você nasceu para construir algo maior do que isso. Então levante, reorganize sua mente, recupere seu foco e entenda de uma vez. Quem te ignora não merece nem o privilégio de ocupar seus pensamentos. E quanto mais cedo você aceita isso, mais forte você se torna. 4. Lição. Você precisa aprender a desaparecer da vida de quem te ignora sem fazer barulho. Porque quem não te valoriza não merece nem explicação. Ficar anunciando sua saída, tentando causar impacto ou esperando reação, só mostra que você ainda está preso. O estoicismo ensina que a verdadeira força está na ação silenciosa, na decisão firme que não precisa de validação. Quando você realmente entende isso, você simplesmente para de mandar mensagem, para de puxar assunto, para de reagir, para de existir para aquela pessoa. E no começo vai parecer estranho. Vai dar vontade de voltar atrás, de quebrar o silêncio, de buscar qualquer migalha de atenção. Mas é exatamente nesse momento que você prova para si mesmo quem está no controle. Porque o desapego não acontece no discurso, acontece na disciplina. Você precisa suportar o desconforto de não agir, de não responder, de não correr atrás. E isso é difícil porque você estava condicionado a fazer exatamente o contrário. Mas cada vez que você resiste, você se fortalece. Cada vez que você se cala, você recupera poder. E enquanto você cresce em silêncio, algo importante acontece. Você começa a perceber que aquela pessoa não era tudo isso que sua mente criou. Era só alguém comum, ocupando um espaço gigante porque você permitiu. Quando você tira essa energia, a imagem dela encolhe. E com isso, a necessidade de atenção também desaparece. Parar de se importar não é sobre mudar o outro. É sobre mudar sua resposta. É sobre deixar de reagir ao que não te respeita. É sobre entender que sua ausência fala mais alto do que qualquer tentativa de ser notado. E quando você domina isso, você nunca mais aceita ser ignorado, porque simplesmente não permanece onde não é valorizado. 3. Lição. Pare de transformar indiferença em desafio, porque isso está te destruindo por dentro.
Você não precisa provar nada para quem te ignora. Não precisa mostrar seu valor. Não precisa vencer esse jogo invisível que só você está jogando. O estoicismo é brutal nesse ponto. Se alguém não te reconhece, isso não é um convite para insistir. É um sinal para se retirar. Mas você insiste, porque seu ego quer validação, quer vencer, quer ser escolhido. E é exatamente isso que te prende. Enquanto você busca reconhecimento externo, você se afasta cada vez mais do seu próprio centro. Você começa a agir por reação, não por convicção. Começa a medir seu valor pela resposta do outro. E isso te enfraquece. Porque quando a resposta não vem, você se quebra. E ninguém que depende da atenção alheia consegue se manter firme. A virada acontece quando você entende que não precisa ser visto por quem não tem olhos para você, que não vale a pena investir energia tentando despertar interesse em quem já demonstrou desinteresse. Isso não é estratégia, é desgaste. É um jogo perdido desde o início. Então abandone esse impulso de provar seu valor, porque valor não se prova, se demonstra. E se não é reconhecido, você se retira, simples assim. Você não precisa insistir para ser importante, você precisa ter a coragem de sair de onde não é. Parar de se importar é cortar essa necessidade de validação, é se libertar da opinião de quem não contribui com nada. E quando você faz isso de verdade, algo muda. Você para de correr atrás e começa a caminhar na sua própria direção. E quem caminha na própria direção nunca mais perde tempo, tentando convencer alguém a enxergá-lo. Então abandone esse jogo agora, antes que ele continue sugando sua energia e te afastando de quem você realmente pode se tornar. 2. Lição. Você precisa aceitar que nem todo mundo vai te escolher. E isso não diminui quem você é. O problema é que você foi condicionado a acreditar que ser ignorado significa não ser suficiente, quando na verdade significa apenas incompatibilidade ou desinteresse. O estoicismo te ensina a separar essas coisas com clareza brutal. O valor é interno, a opinião é externa. E quando você mistura os dois, você se perde. Porque passa a viver tentando agradar, tentando ser aceito, tentando evitar rejeição a qualquer custo. E isso te torna fraco, previsível e dependente. Quem vive assim nunca está no controle, está sempre reagindo ao comportamento dos outros. E enquanto você continuar reagindo, você continuará preso. Parar de se importar exige maturidade, para entender que o mundo não gira ao seu redor, e nem ao redor de quem te ignora. Cada pessoa está focada nos próprios interesses, nas próprias prioridades, nas próprias escolhas. E você precisa respeitar isso sem transformar em um drama pessoal. Porque quando você leva para o lado pessoal, você sofre. Quando você aceita, você se fortalece. A diferença está na interpretação. Então, pare de achar que foi rejeitado porque não é bom o suficiente. Pare de diminuir seu valor por causa da indiferença de alguém. Isso é uma armadilha mental que te mantém pequeno. Em vez disso, comece a agir como alguém que sabe o que vale, que não se abala facilmente, que não depende de aprovação para seguir em frente. Porque, no final, quem não te escolhe está apenas abrindo espaço para você se escolher primeiro. E essa é a escolha mais poderosa que você pode fazer. Quando você entende isso profundamente, a necessidade de atenção desaparece. E no lugar surge algo muito mais forte: autossuficiência emocional. E quem é autossuficiente não se importa com quem ignora. Simplesmente segue, sem olhar para trás. Lição. No fim, tudo se resume a uma decisão brutal que poucos têm coragem de tomar. Parar de se importar com quem te ignora. Não é sobre esquecer alguém, é sobre finalmente se respeitar. Porque enquanto você continua dando atenção, tempo e energia para quem não retribui, você está traindo a si mesmo. O estoicismo sempre deixou isso claro. Você não controla o que os outros fazem, mas controla o quanto isso te afeta. E se te afeta demais, é porque você ainda está permitindo. Ninguém entra na sua mente sem permissão. Ninguém ocupa seus pensamentos sem espaço. E você tem dado espaço demais para quem nunca fez questão de estar aí. Isso precisa acabar. Não amanhã, não aos poucos. Agora.
Porque cada dia que você continua preso nisso é um dia a menos, construindo algo que realmente importa. Você está trocando evolução por obsessão, foco por ansiedade, dignidade por migalhas. E isso tem um preço alto, sua paz. Então decida de forma fria e definitiva que quem te ignora não tem mais acesso a você, nem às suas mensagens, nem ao seu tempo, nem aos seus pensamentos. Corte o ciclo pela raiz. Pare de alimentar lembranças. Pare de revisitar conversas. Pare de imaginar cenários que nunca vão acontecer. Isso é veneno mental. O que você precisa agora é disciplina emocional, é firmeza, é ação. Porque sentimento sem controle te destrói, mas controle sem sentimento te fortalece. E quando você alcança esse equilíbrio, algo poderoso acontece. Você se torna inabalável. Você para de reagir, para de implorar, para de esperar. Você simplesmente segue. E seguir sem carregar quem nunca te valorizou é a maior prova de força que você pode dar. Então faça isso, não por orgulho, não por raiva, mas por respeito próprio. Porque no momento em que você se escolhe acima de quem te ignora, você deixa de ser uma opção na vida dos outros e se torna prioridade na sua própria vida. No final, tudo o que foi dito aqui aponta para uma única direção. Você precisa se escolher, não como um ato de orgulho vazio, mas como um compromisso silencioso com a sua própria dignidade. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e te ensinar a se valorizar enquanto você insiste em quem te ignora. Essa decisão é solitária, mas é exatamente isso que a torna poderosa. Cada vez que você deixa de correr atrás, você se reconstrói por dentro. Cada vez que você se cala diante da indiferença, você fortalece sua mente. E aos poucos, aquilo que antes te abalava começa a perder completamente o efeito. Você para de sentir necessidade, para de criar expectativa, para de se importar. E nesse momento, você entende que nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Sobre o quanto você estava disposto a se abandonar por atenção. Sobre o quanto você tolerava ser ignorado para não ficar sozinho. Mas agora isso muda. Agora, você caminha com mais firmeza, com mais clareza, com mais controle. E quem não te valoriza, simplesmente deixa de existir no seu mundo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal Vida Estoica. Não ignore essa mudança que começou aqui. Leve isso para a sua vida, pratique, aplique e observe quem você se torna. E se você quer continuar fortalecendo sua mente e dominando suas emoções, este é só o começo. Ainda há muito mais para você aprender, evoluir e conquistar. Então continue, porque a sua melhor versão começa exatamente onde a sua dependência termina.